Toda a colônia tem as famosas benzedeiras e parteiras da comunidade, e São Ramão não era diferente. Eram verdadeiros anjos da guarda. Algumas das benzedeiras eram a Dona Geralda da Maria Auxiliadora, tinha a Dona Margarida, perto do lago, a Dona Alzira, perto da vila, e a mais conhecida de todas, a Dona Menegilda, que morava na vila. Foi uma grande benzedeira na colônia. Muitas famílias levavam seus filhos para ela benzer. Odete Rodrigues e Jovenil Félix de Oliveira, conhecido também como Chapéu Preto, chegaram na colônia no final da década de 70. Odete era conhecida como mineira. Ela foi a primeira parteira da colônia de São Ramão. Sua filha Maria lembra bem como foi importante o trabalho da mãe no início da colônia. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história que eu vivi em São Ramão. Não lembro bem a década, mas eu era muito pequena. Mas eu não estou aqui para falar de mim, vamos falar um pouquinho da nossa querida Odete, a parteira mineira de São Ramão. Então, quando a gente mudou lá, era muito mato, era muito perigoso, tinha muita onça, tinha muito bicho. Como vocês mesmo sabem, que o primeiro que mudou lá, sabe disso. E meu pai, não deixava a gente sair porque ele tinha muito medo. Mas a nossa mãe pouco parava com nós, porque a nossa mãe era parteira. E ela, cerca de Sangra Funda, região da Sangra Funda, do 42 ali, ela andava por tudo. Até ali na região do Pé de Galinha ela andava, fazendo as obras dela, que eram os pais. Muitas vezes, a minha mãe passava 3, 4 dias sem ir em casa ver nós. Devido ao tempo, chuva, ela atravessou uma vez, ali no São Romão, em cima de uma madeira que tinha caído, e o homem que vinha buscar ela era um paraguaio. E ele ainda quase caiu dentro do rio com a bicicleta nas costas, né? Só que daí, depois devido ao tempo, acho que um ano, minha mãe fez 23 partos. Era muita criança que nascia nessa região. Passados os anos, daí a Dona Maria mudou no São Ramão. Para nós foi uma grande alegria ter mais uma parteira, porque daí nós poderíamos ter um pouquinho mais a minha mãe em casa. Eu era muito pequena, minha mãe tinha criança que ela dava de mamar, que naquela época acho que era o Luiz Carlos, era o nome. Daí eu e meu pai com aquelas crianças pequenas em casa. Muitas vezes meu pai ficava muito nervoso, porque a gente ficava sozinha. A mãe passava 3, 4 dias fora de casa, fazendo os partos. Às vezes a mulher ganhava neném, ela se obrigava a matar um frango, fazer um caldo para a mulher, tratar as crianças, para depois ela ir. Às vezes ela nem em casa vinha, ela ia para outra casa. Quem de vocês não lembra da nossa Odete? A nossa parteira mineira. No meu coração, aonde quer que eu vá. Fiorello Conte e Maria Doralice Conte chegaram na colônia no ano de 1982, assim como ela me relatou. Nós chegamos aqui em São Ramão de 82. E aí nós saímos da Agregado 7 para São Ramão, nós chegamos 2 horas da madrugada em São Ramão. Um caminhãozinho, porque não havia estrada, estava muito difícil. Em São Ramão já chegamos 5 horas. De São Ramão até o Pé de Galinha, chegamos às 2 horas da madrugada, tem 5 horas, caminhão. E aí foi muito sofrido. Chegamos à noite. Aí não havia nada, só entrada de barro, assim, picada. Foi muito difícil, mas assim nós começamos a vida. Não tinha nem em casa, chegamos debaixo de uma lona. Mas assim, foi sofrido no trabalho, mas assim, na nossa saúde fomos bem. Mas e aí fomos tocando, assim, muito difícil para sair no comércio. Tinha que ir a pé, os 20 quilômetros, aí a pé, porque não havia
nem uma carroça, nem um carro que passava, uma bicicleta, muitas vezes a pé, com a compra nas costas. Mas assim fomos passando, foi melhorando. Dona Maria, ou Dona Dora, como também é conhecida, foi a maior parteira da colônia. Ao longo dos anos, fez 200 partos na comunidade de São Ramão. Época difícil e de muito sofrimento para as famílias no início da colônia. A dita chamada parteira de São Ramão. E já comecei a fazer o parto. Cheguei em junho, dia 4 de setembro já foi o primeiro parto aqui em São Ramão. E foi a minha neta, a filha da Jura. E daí eu fui para frente, sabe? Muito sofrido, de a pé, de bicicleta, de trator, de tubata. E aí foi para diante, sofrido, porque não havia caminho, só picada. Muitas noites andava de bicicleta e a pessoa que eu precisava ir estava dirigindo uma bicicleta com farolete em cima e abrindo as picadinhas para poder passar. Foi muito sofrido, mas assim foi chegando, contando aqui em São Ramão, os 200 partos, porque eu fiz 1.200, mas foi nos outros lugares, né? Mas só aqui em São Ramão foi 200 partos. Muitas famílias têm uma imensa gratidão pelo trabalho que Dona Maria realizava em São Ramão e regiões. A família Butinski fez um agradecimento a ela pelos 4 partos realizados por Dona Dora. Nós entramos no São Ramão no ano 1983, com 2 crianças pequenas e uma a caminho. E nós preocupados que era bastante retirada do hospital, sabendo dessa senhora aqui, que era entendida, então a gente foi conversar com ela, que é a Dona Dora, como era conhecida. Então ela cuidou de mim em 4 partos. E uma pessoa muito querida, agradeço muito a ela e também a família dela. Desses 4 nasceu o Cláudio, que hoje mora em São Miguel do Oeste, a Ivonete já em memória. Daí veio o Luiz Carlos e depois o Marcelo. Então, agradeço muito a essa gente que ajudou nós. Era muito bom morar nesse lugar, São Ramão, tenho saudades de lá. Mas foi tocando a vida, sofri, passei alegria, passei tristeza, mas chegamos até hoje aqui. Hoje eu já estou com 85 anos. Graças a Deus estou viva, estou salva, estou. Hoje, Dona Maria não faz mais partos. Aos 85 anos, continua forte e batalhadora como sempre foi a sua vida. E no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. Você nessa casa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Meu amor vai contigo, sempre contigo. Basta fechar os olhos, é só fechar os olhos. Quando fechar os olhos, vou estar aqui. Descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Muitas famílias passaram pela colônia ao longo de sua história. Muitos brasileiros, muitos paraguaios.
Foram muitos anos de sofrimento e de muito trabalho duro para darem o melhor para seus filhos e criá-los com dignidade, doutrina e muito respeito. Descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu, não custa nada. A boa ideia não custa nada. Missão cumprida não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu